Então, boa noite, irmãos. Vamos dar início aqui à leitura do, da Epístola de Romanos com a leitura do livro do irmão Bruciense, comentário, né, dessa Epístola de Romanos, do apóstolo Paulo aos Romanos. E hoje nós vamos ler aqui Romanos do capítulo 3, do verso 21 até o 26. Leitura primeiro com a Epístola, depois a gente vai ler o trecho do livro do irmão Bruciense. Ok? Os irmãos que estão em comunhão vão poder comentar, né, depois da leitura do comentário do livro do irmão Bruciense. Fique à vontade para comentar. Os outros irmãos e irmãs podem também, se tiver alguma dúvida, trazer alguma dúvida e perguntar. Fique à vontade, né? E os irmãos que estão em comunhão contribuam também com seus comentários e ajudando a todos nós aqui, né, a ter um entendimento melhor da palavra do Senhor. Então, vou iniciar a leitura aqui, Romanos, capítulo 3, do verso 21 a 26. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Esse é o trecho aí da Epístola de Romanos. Vamos agora ao livro, né, do irmão Bruce Anstey, para ver os comentários aqui. Então, estamos aí nesse título aí, né, A Justiça de Deus em conexão com pecados cometidos antes e depois da cruz. Então, vou iniciar aqui a leitura. A justiça de Deus em conexão com pecados cometidos antes e depois da cruz. Capítulo 3, 25 ao 26. Então, a gente está baseado esse comentário nesses dois versículos aí, que a gente leu um pouquinho antes para dar o contexto, e lemos também o versículo 25 e 26, né? Que são, ao qual Deus, para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Então, aí está nos falando dos pecados passados, né? Os pecados que foram cometidos antes, e que Deus pacientemente, né, suportou, vamos dizer assim, para até trazer a, a solução, né, para esses pecados aí, vamos dizer assim, que foi a pessoa do Senhor Jesus derramando seu sangue ali naquela cruz. E no verso 26 fala, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Muito bem. Vamos ao comentário lá do irmão, então. Vamos lá. Alguns podem se perguntar como os pecados dos crentes que viveram muito antes do tempo de Cristo poderiam ter sido tratados na morte de Cristo, na cruz, vez que eles já tinham saído da cena. Um questionamento, né, aí. E também como Cristo poderia levar os pecados dos crentes que ainda não eram nascidos. Então, está se falando aí de pecados passados, que foram cometidos anteriormente, e pecados futuros, que ainda iam ser cometidos por aqueles que ainda iam nascer. Seus pecados não tinham sequer sido cometidos quando Cristo morreu, antecipando
essas questões. Paulo prossegue nos próximos versículos para explicar como a obra de Cristo na cruz cuidou dos pecados dos crentes de uma vez por todas, independentemente de quando eles viveram, por meio de dois atributos de Deus, sua paciência e sua presciência. Isso a gente viu lá no verso 25, e também é falado isso no capítulo 8, verso 29 de Romanos, também fala sobre isso. Daí, acho que no 25 fala da paciência, que a gente leu lá, né? E Romanos 8, 29 deve falar da presciência. Vamos ler lá, Michel? 8, Romanos capítulo 8, verso 29. Aí 25 falando da paciência de Deus, né? E o capítulo 8, verso 29. Então, capítulo 8, verso 29 fala assim: porque o que conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a gente está vendo aí, porque os que dantes conheceu também os predestinou. Então, é aí a presciência de Deus. A gente está vendo lá no comentário do irmão Bruce. Vamos lá, botar lá, Michel? Então, a presciência de Deus, a gente viu aí no capítulo 8, verso 29, né? E no capítulo 3, verso 25, a gente viu a paciência. Então, duas coisas aí, dois atributos de Deus, paciência e presciência. Então, Deus tem sido capaz de tratar com justiça os pecados dos crentes que viveram antes e depois da cruz, por meio do que Cristo realizou na cruz. Então, se algum irmão aí, vou dar um tempinho aqui, se algum irmão tiver algum comentário aí sobre esse primeiro parágrafo aí do comentário do irmão Bruce Einstein, fique à vontade, ok, irmãos? Ou se algum irmão tiver alguma dúvida do que foi lido e do que foi comentado aqui, os comentários rápidos, também pode perguntar. Ok? Os irmãos e irmãs têm um pouquinho de paciência comigo, que eu sou mais apressadinho do que os irmãos Michel e Dal, né? Eu sou muito, assim, afoito. E às vezes eu não tenho muita paciência de ficar, né, mais lento, não. Mas tenham paciência comigo. Vamos lá. É porque às vezes o meu raciocínio é muito rápido, aí eu reproduzo isso na minha fala, né? E aí isso pode até atrapalhar, ser dificultoso para os irmãos, né? E o intento aqui, a gente todos compreenderem, todos, né, serem ajudados, edificados, né, com a palavra do Senhor. Então a gente vai se esforçar, eu vou me esforçar para fazer de uma forma que todos nós, né, tenhamos aqui uma boa porção aqui da palavra do Senhor hoje, para nos ajudar na nossa caminhada de fé. Então, os irmãos não trouxeram nenhum comentário por enquanto, mas aí nesse primeiro parágrafo, a gente viu que no capítulo 3, verso 25, fala da paciência, um atributo de Deus, e no capítulo 8, verso 29, fala da presciência, então, abrangendo aqueles que viveram antes, né, do Senhor Jesus Cristo vir fazer a obra dele na cruz, e aqueles que ainda não tinham nem nascido naquela época, quando o Senhor Jesus morreu na cruz. Então, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, vários santos do Antigo Testamento também, né, foram beneficiados, vamos falar essa palavra assim, abençoados por essa obra do Senhor Jesus. Ela valeu também para todos os santos do Antigo Testamento que morreram
né? E o Senhor Jesus não tinha nem mesmo ainda nascido ainda, não tinha nem mesmo nascido, não tinha nem mesmo vindo em carne aqui a este mundo. Então esses santos foram beneficiados ali, porque pela paciência de Deus, eles pecaram, estavam destituídos da glória de Deus, estavam. Necessitavam de salvação, sim, né? Mas ainda o Senhor Jesus não tinha vindo para fazer essa obra, eles morreram assim. Mas a paciência de Deus, né, para com eles, né, e aí no momento correto, mandou o Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz e derramar o seu sangue, para remir os pecados, lavar os pecados, e valeu também para esses santos do Antigo Testamento. E a sua presciência também nos fala disso, porque Deus conhece todas as coisas, e a palavra de Deus, em outras cartas dos apóstolos, do apóstolo Paulo, fala que, pelo menos para a igreja, né, para a igreja, ele fala que nós somos eleitos antes da fundação do mundo, né, e predestinados para sermos filhos de Deus. Então, isso antes da fundação do mundo. Então, isso está falando de uma coisa que é até mesmo antes do homem ter sido criado e de ter pecado. Olha que coisa, né, maravilhosa. Isso para a igreja. Para o povo de Israel, fala que Deus os predestinou desde a fundação do mundo. A igreja, antes da fundação do mundo. Israel, povo terreno de Deus, desde a fundação. Tá bom? Então, mas a, a, a esse atributo de Deus sendo abrangente e abraçando tanto os santos lá do Antigo Testamento, o povo de Israel, como também aqueles que ainda haveriam de nascer ainda. Somos nós, né? Quando o Senhor Jesus, né, morreu na cruz, a gente não tinha nascido. Não tínhamos nascido, não tínhamos cometido pecado, mas o Senhor Jesus morreu por nós também. Tá certo? Então é isso aí. Eu vou continuar aqui a leitura, ou algum irmão tem algum comentário sobre isso? Ou alguma pergunta? Ou irmã também? Tá tranquilo Oi, para ler? irmão. Boa noite, irmão. Boa Boa noite. noite a todos. Eu acho, não sei se foi relacionada à resposta que você deu aí. Quando ele fala assim, o crente antes da morte de Cristo, né? Crente, eu não sei se a gente fala aquele que crê em Cristo, né? Aí ele fala aí, o crente antes da morte de Cristo, é aqueles que acreditaram no que Jesus falava, no que ouvia o que Jesus comentava quando ele estava aqui na Terra, nesse mundo, ou os crentes do Antigo Testamento mesmo? Quer dizer, não sei, aqueles que criam na palavra dos profetas, né? Não sei se ele é como crente também, entendeu? Sim, entendi. Exatamente isso, é isso aí mesmo. O que a gente chama de santos, né, do Antigo Testamento, são aqueles que creram, né, na palavra profética, na palavra dos profetas do Antigo Testamento, que já anunciava a vinda do Senhor Jesus. E isso essa anunciação, isso foi feito primeiro até pelo próprio Deus, né? Quando Adão e Eva pecaram lá, né, o Senhor já tinha anunciado que ia enviar, né, aquele que ia pisar a cabeça da serpente. Lembram disso? Então, por exemplo, Adão ali crendo naquilo que o Senhor Jesus, do que Deus falou no caso, né? Para ele, né, ele morreu e salvo, porque creu. E aí vem os outros, todos os outros crentes do Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Ló, né? Até mesmo Ló, e os outros todos que a gente conhece, Moisés, e aí vários profetas, eles creram, né? Estavam crendo nessa provisão de Deus para a salvação,
que Deus estava anunciando para eles através dos escritos da palavra profética, que é o quê? Que Jesus Cristo viria para morrer no lugar de nós, pecadores. E eles, no Antigo Testamento, eles creram. Então chama de crente por isso, porque eles creram nessa palavra de Deus, né? De salvação, que ainda não, na época deles não tinha ainda se cumprido, não tinha nem ainda, vamos dizer assim, dado início a esse cumprimento. Assim. Mas eles creram e morreram nessa fé. Então, salvos também. E aí são chamados também de crentes, tá bom? Corretíssimo aí, irmão. Irmão, tem uma passagem que fala que Davi diz que, eu não lembro direito, mas que Davi já sabe, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele fala que vê o Senhor, né, à destra, à direita do Senhor, não é isso? Então, crente, eles eram crentes porque crê no nosso Deus, né, e nas profecias dos profetas. Sim, as profecias do profeta que falavam de quem? Do Senhor Jesus. Né? Jesus, isso. Isso, então, eles creram nessas profecias, criam também em Jeová, que é o Senhor Jesus Cristo. Jeová, lá no Antigo Testamento, Senhor, Jeová é Jesus Cristo. Então, eles criam, né? E tinham, vamos dizer assim, a fé, né, nesse Deus verdadeiro e também na provisão de salvação que ele, através dos profetas, estava anunciando que ia ter para eles. Então, mesmo eles ali na lei, e todos eles sabiam, tinham consciência disso, que nenhum homem conseguia cumprir toda aquela lei ali, dada a Moisés e tal, e a ele, ao povo de Israel. Eles sabiam disso, porque todos pecavam, né? A gente vê vários relatos dos santos lá do Antigo Testamento pecando, né? Errando, todos, Davi, Salomão, Moisés, todos lá na Bíblia tem relatos deles cometendo falhas e tudo mais, mas eles criam em Jeová, que é Jesus Cristo, que ele é um Deus, era um Deus chamado Deus Todo-Poderoso, mas eles criam que esse Deus, ele amava, e ama, né? E que esse Deus está provendo para eles, né, uma salvação, uma salvação. Então, é nisso aí mesmo, viu, irmão? É assim mesmo. Por isso que são chamados de crentes. A gente gosta de chamar dos santos do Antigo Testamento. Sim, santos do Antigo Testamento. Mas eles eram crentes também, porque eles criam em Jeová e criam na palavra de Deus, né, que anunciava, né, que Jesus Cristo viria para morrer numa cruz para nos salvar. Isso, irmão. Foi Michel que botou aí, né? Gálatas 3:9, de sorte que os que são da fé são benditos. Baixa um pouquinho aí, Michel, que tem uma coisa bem na frente aqui do meu celular. De sorte que os que são da fé são benditos. Aí não estou conseguindo ver essa palavra aí. Suba mais. São benditos com o crente Abraão. Né? Você está vendo aí Paulo chamando Abraão de crente. Né? Por que crente? Porque creu. Né? Quem é o crente? Quem são os cristãos? Os crentes são os que creem. Né? Nós somos chamados de crentes porque cremos em Jesus Cristo. E os santos do Antigo Testamento são chamados de crentes por quê? Porque creram também em Jeová e na sua palavra. As profecias que ele trouxe através dos seus profetas. Né? Muito bem.
Vamos continuar então, né? A gente leu ali, né, o primeiro parágrafo, vamos ler agora o segundo parágrafo aí do comentário do irmão Bruce Einstein. Paulo diz, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Deixa eu, deixa eu tentar tirar uma telinha que está aqui bem na frente, aqui eu não estou conseguindo ler. Baixa um pouquinho, baixe mais, Michel, um pouquinho mais só. Aí, Paulo diz, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Como observado pelo sublinhado, duas vezes nesta passagem, Paulo diz, para a demonstração da sua justiça. Uma vez em conexão com os crentes que viveram antes que Cristo morreu, e uma vez em conexão com os crentes que viveram depois que Cristo morreu. Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes da cruz, né? Antes da cruz, cometidos. E para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, que é depois, né? O tempo presente que ele está falando aí é o tempo que ele estava ali escrevendo a epístola, que é o nosso tempo agora, né? Ou seja, depois da cruz, da obra da cruz. Então, tanto antes ou dantes, como depois, né? A justiça de Deus está sendo aí demonstrada, né, para a remissão dos pecados, tanto daqueles que viveram antes da obra da cruz, como para aqueles que vivem, né, hoje e viveram, né, depois da, da obra da cruz do Senhor Jesus Cristo. Algum comentário, irmãos? Em dúvida? Tá tranquilo aí para as irmãs? Tudo tranquilo? A irmã Ana Carolina está perguntando. Certo, as irmãs aí estão dizendo sim, mas a irmã Ana Carolina perguntou aqui: os santos do Antigo Testamento serão arrebatados junto com a igreja? Então, sim, né? Quando o Senhor Jesus vier, ele vai ressuscitar primeiro os que morreram em Cristo Jesus, e isso abrange também, como a gente está lendo aí, os santos do Antigo Testamento, que eles também são crentes, né? Crentes, ou seja, creram na obra do Senhor Jesus, creram na pessoa do Senhor Jesus. Naquela época eles conheciam como Jeová, e naquela época também eles estavam esperando, né, a promessa, as profecias serem cumpridas, de que viria um Messias e tudo mais. Então, eles morreram nessa crença, crendo nisso, nessa fé. Então, quando o Senhor Jesus vier para arrebatar a sua igreja, Paulo fala lá em Tessalonicenses que primeiro, né, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Os vivos serão transformados e os que estão mortos, eles vão ressuscitar. Então isso abrange tanto os crentes da atual dispensação, que morreram em Cristo, aí os
que são da igreja hoje, né? Como os santos, né? Da antiga, da dispensação da lei, ou da dispensação da lei, vamos dizer assim, né? Que são os santos do antigo, todos, na verdade, né? Não só da lei, mas desde lá Adão, né? Desde, vamos dizer assim, Adão, vou falar Adão porque vou falar de Caim, de Caim não, desculpe, de Abel, porque o primeiro a morrer, né? O primeiro crente, vamos dizer assim, a morrer foi Abel, né? Caim foi e matou Abel. E, então, o primeiro crente a morrer, vamos dizer assim, foi Abel. Então, desde Abel até, né, o, o, o último crente hoje da igreja morrer antes que o Senhor Jesus venha, todos vão ser ressuscitados, né? Vão ser ressuscitados. Depois nós, os que estivermos vivos, teremos nossos corpos transformados e vamos subir para encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens. Então é isso aí, viu, Ana? No arrebatamento, todos vão ser ressuscitados. Todos os crentes, né? Tanto do Antigo Testamento como de hoje, da dispensação atual da graça, né? Aí, irmão Michel botou, 1 Tessalonicenses 4:17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E nos 16 fala antes, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, primeiro os que morreram em Cristo, né? Primeiro os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Aí a gente pega desde Abel até o último crente que morrer antes da vinda do Senhor Jesus para arrebatar sua igreja. Tá bom? O irmão Wesley, há muito tempo atrás, alguns tempos atrás, na verdade, eu não tinha ciência de que eu sabia que a gente tinha que ressuscitar novamente os que estão em Cristo, né? Que morreu em Cristo. Mas eu não sabia o porquê que eu tinha que ressuscitar, que eu tinha que voltar de novo no corpo para ser transformado. Você pode explicar um pouquinho sobre essa passagem? Porque eu creio que ainda tem muitos irmãos que ainda não entendem ainda por que nós temos que ressuscitar para poder ir para Cristo. Você já morreu. Muito Você bem. já morreu em Cristo, né? Sim, sim. Vamos pensar assim primeiro. O que é um homem, né? Quando Deus criou lá Adão, ele pegou do pó da terra e aí formou, né, Adão ali do pó da terra, depois soprou nas suas narinas e ele se tornou ali uma alma vivente. Então, o homem, ele é espírito, alma e corpo, né? Olha a semelhança até com Deus, né? Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O homem também, vamos dizer assim, é tripartido daí, né? É uma coisa que a gente não, nem entende muito direito, mas é uma coisa só. O homem é três partes, mas é uma só. Ele é espírito, alma e corpo. Então, o que é a morte? A morte aqui, né, física, vamos dizer assim, é quando se separa aí, né, o espírito e a alma se separa do corpo. Isso é morte física, vamos dizer assim. Estou falando aqui da morte moral, né? Morte moral vai mais além ainda do que isso, né? Mas a morte física aí é o quê? Separar o corpo do espírito da alma. Então o corpo vai para a sepultura e o espírito e alma, que somente a palavra de Deus consegue fazer essa divisão entre espírito e alma aí, mas o espírito e a alma do homem, ele vai para, se for um crente, um cristão, ele vai para o Hades, que é o Hades não,
o lugar, é o Hades, né, que chama Hades, mas no, no hebraico é Sheol, Sheol, né, vamos dizer assim, que é o lugar dos mortos. E esse lugar dos mortos para o crente é com o Senhor Jesus, a gente chama de paraíso, a gente chama de céu, porque ele vai estar num lugar, o Senhor Jesus mostrou isso lá na história do, do rico e de Lázaro, né? Então, quando Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão, que como ali é uma história judaica, então ele usa as expressões judaicas. O lugar bom para o judeu é o seio de Abraão. Abraão era chamado de amigo de Deus. Então, onde é que Abraão está? Está com Deus. O amigo de Deus está lá, do lado de Deus. Então, eles diziam, para estar com Deus, para eles, é como se dissesse assim, vou estar no seio de Abraão. Por quê? Porque está perto de Deus lá, está com Deus. Né? E o rico, ele morreu, foi para onde? Foi para um lugar de tormento. É o mesmo lugar de mortos, só que, vamos dizer assim, é o mesmo estado, só que em locais diferentes. É como se tivesse duas salas ou duas, né? E os que morrem em Cristo, os crentes vão para o paraíso ou para o seio de Abraão, como na expressão judaica, mas para nós é o quê? Está com o Senhor no céu, né? E os que morrem sem crer vão para um lugar de tormento, porque o rico estava lá sofrendo, né? Então, a gente pode dizer que o que está lá é um homem, na sua essência, mas não o homem como Deus criou, perfeito como Deus criou. O homem, ele é homem quando é espírito, alma e corpo. A gente vê isso, não sei se é Tessalonicenses fala disso, né? Espírito, alma e corpo. Se está separado o espírito e a alma do corpo, então ele está no estado de morte, está morto. Então, por isso que a necessidade, a gente pensa assim, mas já não está lá com o Senhor no céu, tal, sim, mas não é o homem, vamos dizer assim, completo, né? Não é um homem completo que está lá, é o homem ainda guardando, né, essa redenção, essa glorificação, ou seja, ele completo, o corpo, juntamente com a alma e espírito, glorificado lá na presença de Deus. Então, eles estão lá, mas eles estão aguardando isso também. Né? Eles estão aí, o irmão colocou, 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que o Senhor Jesus, quando ele vier no arrebatamento, e quando ele vem buscar o quê? Homens. E o homem é espírito, alma e corpo. Então, ele ressuscita primeiro aqueles que morreram, ou seja, né, traz de volta aí o espírito e a alma daquela pessoa para o corpo dele, mas agora esse corpo glorificado, não mais aquele corpo que tinha a natureza lá, a velha natureza, a carne, aquela coisa toda, não mais. É um corpo glorificado, é um corpo que agora a vida desse corpo, não é o sangue, porque a gente sabe que a vida do nosso corpo é o que? É o sangue. Quem está circulando aqui no nosso corpo, que nos dá vida, é o sangue. Né? Esse corpo glorificado agora, que é o mesmo corpo da pessoa, a vida dela não é o sangue, né? A vida dela é a própria vida do Senhor Jesus Cristo. É essa vida. É o que a gente chama de vida eterna também, né? Essa vida que o Senhor nos dá. Então, o espírito e a alma vai e se junta de novo a esse corpo agora glorificado. E agora sim, sobe para encontrar com o Senhor Jesus aquela pessoa completa. Uma pessoa, né? É a mesma... A gente... O melhor exemplo disso para a gente é o primeiro homem a ressuscitar. Quem foi o primeiro homem a ressuscitar? O Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus morreu na cruz, né? Primeiro que ele é Deus. E aí ele veio
encarnou-se, fez carne, ou seja, Deus se tornou homem. Deus se tornou homem, ou seja, ele tem um corpo. E aí andou aqui entre nós, comia, bebia, tudo. Depois ele morreu numa cruz. Quando ele morre ali na cruz, o que é que acontece? Né? O que é que acontece? O espírito, a alma ali, o espírito dele vai para Deus, certo? O lugar de morte, mas com Deus, não é lá com aqueles que pecaram e estão naquele lugar de tormento, não. Para Deus. E o corpo do Senhor Jesus foi para onde? Foi para a sepultura. Pegaram o corpo dele, prepararam e colocaram lá na sepultura. E aí, então, Deus vem e ressuscita o Senhor Jesus. E o que é que ele faz? De novo, traz o Espírito e junta lá agora com esse corpo do Senhor Jesus agora. E aí, agora glorificar, né? E aí, o Senhor Jesus vai e sobe para o céu e está à direita de Deus Pai agora lá. Quem está lá à direita de Deus Pai? Um homem. Um homem. Tem um homem lá de carne e osso lá, ao lado de Deus Pai. Já tem já um homem lá no céu. Então, os outros cristãos, os outros santos que estão lá com o Senhor Jesus, não é completo. Tem um espírito e uma alma lá com eles. Né? Todos que vão morrendo hoje vão estar com o Senhor Jesus. Mas não é a pessoa completa, é o espírito e a alma. Então, aí quando o Senhor Jesus vier, ele vai fazer essa, vamos dizer assim, tornar tudo isso agora perfeito. Um homem completo. Espírito, alma e corpo, como a gente está lendo aí em 1 Tessalonicenses 5, 23. Por isso que tem que ressuscitar, viu? Foi o irmão Alex, não foi que perguntou? Que tem que ressuscitar com o corpo e tudo. Isso. É por Ei, irmão. isso. Wesley. Ô, Wesley. Perdão, meu irmão. É porque todo mundo é de Cristo mesmo. Ô, irmão Dal. Ô, irmão Wesley. Por isso que aquela palavra fala, se eu não me engano, em Apocalipse, que a morte dará de volta aos mortos, os seus mortos. O mar dará de volta também os mortos. Não é isso? Tem a ver com essa que você está falando agora aí, não é isso? Irmão Wesley tá aí ainda? Opa, desculpa, eu estava falando com o microfone desligado, meus irmãos. Desculpa. Rapaz, você tá demais. Tô mesmo, viu? Vou ter que repetir tudo aqui, sabia? É bom que você fala melhor do que da primeira vez, né? Já ensaiou. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou abrir a cortina e você repete aí. Eu já ensaiei, agora vou repetir. Bem, eu falei, né, do que primeiro exemplo, eu já tinha falado do Senhor Jesus, né? Aí o irmão perguntou sobre o mar, a morte dá os seus mortos. A gente sabe que esse lugar, o Hades, o lugar dos mortos, ele vai ficar vazio lá no final, porque até mesmo os mortos incrédulos, eles vão, entre aspas, eu vou falar assim, entre aspas, ressuscitar. Por que eu estou falando entre aspas? Porque essa palavra ressuscitar, ela cabe, a palavra de Deus sempre fala mais em referência ao crente, aquele que está salvo, né? Porque vai ter vida de novo, uma vida, né? Um homem, né, completo com a vida. E aqueles que são incrédulos, quando eles voltarem ressuscitar, entre aspas, eles não vão ter vida, eles vão ser lançados no lago de fogo, né? Porque a gente sabe que vida nós só temos quando temos Deus
conosco, né? E vida eterna, como a gente tem essa comunhão com esse Deus verdadeiro, Pai, o Filho, a gente tem esse conhecimento, tem essa comunhão, e o crente ainda tem ainda o Espírito Santo habitando nele, e a vida eterna só está em Jesus Cristo. Então, lá no final do tempo, lá no final do milênio, o mar vai dar seus mortos, a morte vai dar todos os seus mortos, ali aqueles que morreram sem crer no Senhor Jesus, incrédulos. Por quê? Porque quem vai ser lançado lá no lago de fogo não é um fantasma, não é uma assombração, não é uma alma penada que vai lá para o lago de fogo, é uma pessoa, é um homem completo, corpo, alma e espírito, né? Eles vão ser lançados lá no lago de fogo para o tormento eterno. Então, isso fica bem, bem claro, né? Mas aí não é uma ressurreição, né, como a nossa, né? Eles vão ressurgir para, vamos dizer assim, sofrer aí a condenação que é a morte, né? A morte eterna, vamos dizer assim, ou a morte total, né? Tanto do espírito como do corpo, porque vai estar ali num lugar totalmente separado de Deus, e só, né? E só. Muita gente acha que o lago de fogo, ou o inferno, como gostam de chamar, você vai ter a companhia lá dos seus companheiros de, de vida incrédula. Não vai ter, não. Vai estar sozinho lá, sem Deus e sem ninguém, sofrendo sozinho o juízo eterno ali no lago de fogo. Então é isso aí. A gente tem sempre que lembrar isso, né? Um homem é um espírito, é alma e corpo. Se separa os dois, separa corpo, espírito e alma, não é um homem, né? O espírito e alma, se aparecer um espírito aqui, a gente chama de quê? É um fantasma, não é nada. Não é a pessoa completa, né? E o corpo vai para a sepultura. Então tem que ser vamos dizer assim, essas três partes aí juntas, né? Como uma só, juntas uma só. Forma uma pessoa, forma o homem, forma a mulher. Então é isso aí. Não sei se deu para responder, viu, Alex? Algum outro irmão que Amém, meu irmão. Respondeu sim. A minha esposa está falando aqui em relação a quem morre sem Cristo, né? Que já está condenado, como o irmão falou aí, que na verdade eles ressuscitarão, entre aspas, né? Porque vão para a segunda morte, como diz na Bíblia, né? Então, a gente se queima aqui hoje, uma queimadura de cozinha, tal, a gente sente uma dor, e lá, quando ele for também para esse lugar aí de tormento, vão sentir na pele a mesma coisa, no corpo, né, irmão? É isso? Exatamente, vai ser a pessoa assim, sofrendo ali, né? Tanto no seu corpo físico ali, quanto na sua alma e no seu espírito, sofrendo, né, a condenação ali do lago de fogo. Assim como nós, né, vamos estar desfrutando, né, das bênçãos, das glórias do Senhor Jesus Cristo, e nós vamos sentir isso, ter essa plena desfrute no nosso corpo glorificado, no nosso espírito e alma. Tudo junto, né? Uma coisa só. Mas agora de uma forma perfeita, né? Estaremos perfeitos diante do Senhor. Porque esse corpo glorificado que nós vamos ter não é um corpo como é agora, né? No sentido de que sofre, envelhece, tem doença, tem a carne aqui que fica militando ou lutando contra o Espírito Santo de Deus para que a gente peque, né? Tem várias coisas aqui que o pecado lá de Adão trouxe para esse corpo e o corrompeu, e o danificou, e o maculou, né? Esse corpo nosso aqui hoje. Então, nós somos salvos pela fé e nós andamos por fé. Então, Deus, quando olha para a gente, já nos olha perfeito. Você pode pensar assim, mas a gente está nesse corpo aqui, tem a carne, tem a velha natureza e tudo mais, e Deus nos olha e vê perfeito. Sim,
Ele nos vê perfeito porque ele está vendo a Cristo em nós. Entendeu? Mas essa salvação, vai se completar, essa redenção, essa salvação vai se completar quando tivermos esse corpo aqui sendo glorificado, certo? Os que estiverem vivos, nós será transformado, e os que morrerem em Cristo, né, ressuscitarão, o corpo vai ressuscitar ali, o Senhor vai pegar cada molécula, cada pozinho lá que se desfez, né, que se, em 1 Coríntios 15 fala que se corrompeu, né, porque quando a gente morre, esse corpo aqui ele é corruptível. Corruptível no sentido de que, se eu morrer hoje, o meu espírito e a alma saem do meu corpo, me botam num caixão, botam no cemitério, o que é que vai acontecer com o corpo? Vai desfazer todo, vai apodrecer, vai desfazer, vai virar osso, o osso vai se desfazer também depois de anos, né? E pronto, não tem mais nada. Aí quando o Senhor Jesus vier, ele vai pegar todas aquelas células, aquelas átomos, moléculas que se desfez toda desse corpo meu, e vai juntar de novo tudo, e o meu corpo, esse corpo mesmo agora, formado de novo pelo Senhor Jesus, né, pelo poder de Deus, né, vai se tornar agora um corpo glorificado, porque vai ser o poder de Deus agindo, fazendo isso, e agora esse corpo não vai estar circulando nesse corpo sangue. É um corpo de carne e osso, mas não vai estar circulando sangue, porque a vida, né, desse corpo agora não é o sangue, não vai ser o sangue, vai ser, né, vai ser a vida do Senhor Jesus Cristo, que Ele nos dá. Né? A gente pode dizer assim, a virtude e o poder, né, da pessoa do Senhor Jesus Cristo é que vai estar ali dando vida a esse corpo, por isso um corpo glorificado e um corpo agora preparado, né, apto, vamos dizer assim, não preparado não, apto a estar no céu, apto a estar no céu, porque esse corpo agora de carne, sangue e osso, né, carne, osso e sangue aqui, ele não está preparado para estar no céu, né? Ele não está preparado, é um corpo, vamos dizer assim, corruptível, é um corpo que está, vamos dizer assim, danificado pelo pecado, tem a carne, tem a velha natureza, dessas coisas que não são admitidas lá no céu. Então, né, acho que tem um texto que fala assim, que no céu carne e sangue não pertence ao céu. Não sei se Michel consegue encontrar aí, Michel. Nem carne, nem sangue, eu não lembro direito. Mas deu para entender aí, Alex? E sua esposa? Algum... Sim, irmão. Deu para entender, sim. Amém. Os outros irmãos e irmãs, está tranquilo aí? Os outros irmãos aí que estão em comunhão, se quiser também comentar, complementar, por favor, viu? Ajude aí. E agora digo isto, irmãos. O irmão Michel colocou aqui 1 Coríntios 15, 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne... Baixa um pouquinho aí, Michel. Tem um quadradinho aqui, fica bem aí, legal. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Tá vendo? Então, quando nós tivermos nosso corpo, os que morrerem, que foram ressuscitados, e nós que estivermos vivos, fomos transformados, esse corpo aqui não vai ter esse sangue aí. E a carne que ele está falando aqui é essa carne do pecado, né? Carne do pecado. Então, não vão herdar o reino de Deus. E aí, quando ele fala nem a corrupção, é o quê? Porque esse corpo nosso aqui está sujeito à corrupção. O que é corrupção, irmãos? É deterioração depois que morre. Né? Na verdade, a gente está vivo e nosso corpo está se deteriorando, não é verdade? A gente vai envelhecendo, envelhecendo, que ninguém vai ficar vivo. Nesse corpo aqui não fica vivo para sempre. Né? Então, vai envelhecendo, envelhecendo, morre, e aí continua o processo de corrupção ou de deterioração do corpo. É isso que está falando, nem a corrupção, que é a deterioração do corpo, né? Herdar a incorrupção. Né? Aquilo que é
corrompido, que foi corrompido pelo pecado, não vai herdar a incorrupção. Por isso, esse corpo que o Senhor vai nos dar, que o Senhor vai ressuscitar, esse mesmo corpo aqui, agora vai ser um corpo glorificado. Um corpo que agora não é corrompido, não vai estar corrompido e é incorruptível. O irmão Renan, Oi, irmão, queria fazer uma pergunta. pode. Sim. Irmão, eu queria perguntar assim, sobre a ressurreição, né, dos santos que morreram no Senhor. Eu já não tenho mais dúvida. E eu queria saber sobre Enoque e Elias que foram translardados. Como é que vai ser? Eles vêm para serem... Eu não... Eu queria ter essa explicação, tirar assim, até entender como é que vai ser, se os irmãos têm como explicar. Elias e Enoque que foram translardados, né? Eu já vi algumas respostas sobre essa pergunta, irmã, e é difícil explicar isso, né? Eu vou explicar um Sim. pouquinho, só um pouquinho que eu entendi, tá bom? Não sei se vai ser completo, porque até eu mesmo ainda Certo. tenho dificuldade de Tá entender bom. melhor, tá? É, Mas eu vou responder um pouquinho entendido do que os irmãos já me falaram, né? Dos irmãos já tá. comentaram sobre isso. Então ele fala que Enoque e Elias, né? A palavra de Deus mostra Sim. que eles não passaram pela morte, né? Eles não passaram pela morte. Aham. Então, processo nosso aqui que a Sim. gente conhece de morte, né? Que a gente sabe que não é um processo, vamos dizer assim, tranquilo, né? Somente quando você está mesmo Sim. em Cristo é que e você, vamos dizer assim, morre mas de uma forma mais tranquila, mas ainda assim, na maioria das vezes, é de uma forma dolorosa, vamos dizer, ou é doença, ou é alguma outra coisa, ou é o peso da velhice, essas coisas todas, né? A gente sabe que por causa do pecado, isso aí, né, acontece. Mas Enoque e Elias, eles foram, Sim. né, transladados. Então, mas a palavra de Deus fala aí, né, nem carne, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então, a gente entende, a palavra está dizendo que eles não passaram por esse processo da morte, mas, né, o que dá a Sim. entender é que eles foram para esse lugar, estão com o Senhor, né? Sim. Tanto que Jesus, no Monte lá das Oliveiras, e tem aquela questão da transfiguração, aparece ao lado dele Moisés e Elias. Moisés e Elias. Moisés, a Sim. gente sabe que ele morreu, que ele subiu para o monte, morreu, mas o corpo dele não foi encontrado, né? Os israelitas não encontraram o corpo dele para Sim. poder fazer sepultamento. O Senhor tomou, não deixou que fosse encontrado. Talvez se tivesse sido encontrado, tivesse tido uma sepultura de Moisés, até hoje eles estavam adorando lá na sepultura de Moisés. Você sabe como é o homem, né? Para idolatria. Então o É Senhor não verdade. permitiu isso aí. É verdade. Então Deus permitiu É isso. verdade. Então apareceu na transfiguração do Senhor Jesus, apareceu Moisés e Elias. Então, Elias está onde? Elias está com o Senhor lá. Agora, se 1 Tessalonicenses a gente viu aí falando que nem carne nem sangue herda, né, o reino de Deus, então, eu creio que quando o Senhor Jesus vier e ressuscitar todos os santos, Moisés também vai ser ressuscitado, né, nesse sentido de que vai receber um corpo glorificado, e Elias também, Sim. nesse sentido que também, Moisés, Elias e Enoque, né? Enoque e Elias que foram transladados. Tanto Enoque como Elias também, Guardados. Sim. esse corpo glorificado. Agora, o que é essa
essa transladação, que é levar uma pessoa para o céu sem passar pela morte, aí os detalhes eu não sei explicar como é isso, entendeu? Mas transladado é quando o Senhor pega aquela pessoa e leva, sem a pessoa passar pela morte, e leva para o céu. Vamos dizer assim, é uma Como passagem vai ser? direta sem a passagem pela morte, né? A morte no sentido como a gente conhece aqui, né? E a gente vê acontecer por aí, tá bom? É só isso que eu sei explicar, mas É quase como talvez como a noiva de Cristo, né? tá bom? Ô, irmão, Tá bom, meu amado. Oi. Wesley, Pode falar em quem é. é Alex. Ô, Wesley, em Obrigado, relação irmão. a Enoque e Elias, não tem o mesmo sentido de que quando Jesus voltar, quem estiver vivo, que vai ser levado aos céus, não vai ser a mesma coisa? Não tem a ver? Não, não tem a ver, entendeu? Hum. Não, não tem a ver, não. São coisas diferentes. Ali, a palavra de Deus está falando que nós seremos transformados. Ou seja, no momento em que o Senhor Jesus vier, nosso corpo, no abrir e fechar de olhos, será transformado de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, para um corpo corruptível, para um corpo agora glorificado. Um corpo que precisava de sangue para viver, agora para um corpo que não precisa de sangue para viver, porque a vida do corpo será Jesus Cristo, a vida do Senhor Jesus em nós. Isso, no abrir e fechar de olhos, vai acontecer. Nós seremos transformados e transformados assim, já transformados, seremos levados para encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens. Entendeu? Já transladação de Enoque e de Elias, eles foram pegos ali, ó, completos ali, né? Corpo, alma e espírito dele, aquele corpo mesmo ali deles, corruptível e tudo mais, e foi levado. Agora, foi levado para estar com Deus. Agora, o que aconteceu com esse corpo deles depois, não sabe. Isso aí a palavra de Deus não fala, né? O que aconteceu, tanto de Enoque como de Elias, só fala que eles foram transladados. Pegou eles, ó, e levou para com Deus, tá bom? E aí eles não passaram pelo processo da morte, como a gente conhece aqui, natural aqui, que acontece com todo homem, né, que vive, né, assim até morrer, né? Então, eles foram transladados. É diferente Obrigado, irmão. da transformação. No abrir e fechar de olhos, nosso corpo será transformado, estaremos no corpo glorificado, e aí vamos subir para encontrar o Senhor Jesus na nuvem. Tá bom? Obrigado, irmão. Amém, entendi. Tem uma pergunta aqui do irmão Renato. Desculpa aí, Renato, por fazer você aguardar, mas eu quis deixar primeiro as damas, né? Que foi a irmã que perguntou. Renato perguntou assim, Gênesis 2:23 tem relação com essa parte da carne e ossos? Irmão Michel, Gênesis 2:23, por favor, para a gente ver. E enquanto Michel coloca aí, a irmã Rita falou assim, o corpo do Senhor Jesus não passou pela corrupção? Não, né? O Senhor Jesus foi ressuscitado ao terceiro dia, né? E não viu corrupção, não. Né? Não viu corrupção. O que é corrupção? É a degradação, a, como é que ele fala? Desintegração do corpo. E o corpo do Senhor Jesus não viu corrupção, porque ao terceiro dia, terceiro dia, o corpo dele ainda estava lá intacto, né? Sem nenhuma degradação, sem nenhuma corrupção, entendeu? E ele foi ressuscitado, tá bom? Então, não passou por corrupção, não, tá bom? É isso aí, Rita. Bem, Gênesis 2:23 disse assim, e disse a Adão, esta é agora a osso dos meus ossos e carne da minha carne.
essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. E aí o irmão Renato está perguntando, tem relação com essa parte da carne e ossos? Qual parte da parte lá de 1 Coríntios 15, irmão Renato? Porque lá não fala de carne e osso, fala de carne e sangue. Michel entendeu aí a pergunta do irmão Renato ou algum outro irmão? Em relação com aquilo que a gente falou sobre o Senhor Jesus, um homem, agora está lá no céu, à direita de Deus, né? Carne e osso, um homem de carne e osso. Né? Então, um homem está lá no céu agora, primeiro, primícias, né, da ressurreição. Se tem relação com Gênesis 2, 23. A gente pode fazer uma aplicação, né? A gente sabe que, eu vou responder assim, fazendo só uma aplicação, de que a gente sabe, Romanos vai falar que Adão como é que chama? Ele fala uma prefiguração, me esqueci a palavra, dos irmãos, de Cristo, do Senhor Jesus. Então, Adão, ele representa uma figura de Cristo, do Senhor Jesus, e Eva, a gente pode dizer que então que ela seria uma figura da igreja, né? Então, a gente sabe que a igreja, a noiva de Cristo, vai ser, né, a, podemos dizer assim, carne, né, da carne lá do Senhor Jesus e ossos dos ossos dele, no sentido desse casamento que vai haver lá no céu, quando a igreja for levada, né, lá para estar com o Senhor Jesus, vai haver um amor no casamento. E essa carne, né, e ossos nossos lá, a carne do Senhor Jesus, ossos dele, é ele que nos deu, ele que nos formou, ele que nos deu, ele que formou, fez essa nova criação, é dele, né? Então somos todos dele, completamente. Então estou fazendo uma aplicação, viu aqui, irmão, se algum outro irmão tiver uma outra resposta melhor, mas eu fiz uma aplicação aqui, é, referente à figura de Adão, como sendo a figura do Senhor Jesus. Ok, irmão? Vocês ouviram aí? Eu falei. Não sei se eu tinha desligado o microfone de novo. Sim. Tudo ok, né? Valeu, Renato. Tá bom. Né, Michel? O próximo assunto, irmão Wesley, é sobre propiciação. O texto é extenso. Então, já que a gente abordou bastante sobre tanto o assunto inicial, que foi os pecados dantes cometidos, né, da cruz e depois da cruz, e também sobre o arrebatamento, a gente pode deixar para a próxima reunião, se o senhor permitir, falar da propiciação. Isso, tá bom. Bota aí na apresentação, Michel. Tá na apresentação da Bíblia, na apresentação do livro, no caso. Tá bom. Então, a gente, se não algum outro irmão ou irmã tem nenhuma outra pergunta a fazer, ou algum irmão tem algum comentário para fazer, né, que está em comunhão, a gente vai. Eu vou fazer aqui um resumo de tudo que a gente falou, rapidinho. E o meu irmão Michel já disse aí que na próxima reunião a gente continua agora falando sobre propiciação.
tá bom? E hoje a gente falou, né? Comentou, na verdade, o livro do irmão Bruce Enche, na parte que ele está falando aí sobre os pecados que foram cometidos antes ou dantes, né, da crucificação, e a justiça de Deus sendo eficaz, sendo aplicada para esses que cometeram, que pecaram antes, que morreram nos seus pecados antes, morreram nos seus pecados, não, vamos dizer assim, morreram antes de que da cruz, né, da obra da cruz, e a justiça de Deus também sendo demonstrada, sendo aplicada, sendo eficaz naqueles que do tempo presente, ou seja, que tem os seus pecados, né, aconteceram, né, depois da cruz, né, depois de haver sido acontecida a obra da cruz. Então, essa justiça de Deus em Cristo Jesus, através da obra do Senhor Jesus na cruz, ela vale tanto para os santos do Antigo Testamento, ou para aqueles que morreram e que não e que viveram antes da cruz, como para aqueles que viveram ou vivem, né, depois dessa obra da cruz. Então, vale tanto para o passado como para o futuro e o presente agora, né, que estamos vivendo. Uma obra abrangente e completa. E essa justiça de Deus, assim, é demonstrada em Cristo Jesus. E a gente falou um pouquinho, né, com isso foi feito um link aí com a questão do arrebatamento, da ressurreição dos mortos, né, e da questão do corpo, né, do homem sendo ressuscitado, e aí sendo um homem indo para o céu, um corpo, alma, espírito, alma e corpo. Você vê que a palavra de Deus ele coloca a ordem do mais elevado, né, vamos dizer assim, o menos, né, elevado. Espírito, alma e corpo. Porque a gente sabe que o que liga o homem hoje a Deus é o seu espírito, é o espírito. É ele que faz essa ligação, né? Então, é a parte, vamos dizer assim, mais elevada. Então, aí, a palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses coloca nessa ordem, não fala corpo, alma e espírito, fala espírito, alma e corpo. Né? Aquilo o que faz a ligação com Deus é o espírito do homem, espírito. Por isso que o homem não é um animal. O animal só tem o corpo e a alma, vamos dizer assim. Né? Ele não tem esse espírito que liga o homem a Deus. E, então, quando o animal morre, acabou. Né? Volta para o pó lá, volta para a terra, deixa de existir. Mas o homem não. Né? Ele tem espírito, alma e corpo. Então, o homem não é um animal. O homem não é um animal, como a ciência aí no mundo gosta de dizer que é, tá bom? Então, hoje a gente falou sobre essas coisas, já estamos aí no horário, e se não temos mais nenhum comentário ou pergunta, a gente vai estar encerrando. Ficou tudo bem aí para as irmãs, para os irmãos, né? E hoje a leitura aí, hoje, de Romanos. Que bom, né? É sempre bom a gente conversar das coisas do Senhor, da sua palavra, da palavra de Deus. A gente conversa, a gente fala, a gente ouve, e isso vai ficando, vamos dizer assim, impresso na nossa mente, no nosso coração, e quando a gente precisar, no momento que a gente precisar, o Espírito Santo de Deus vai nos fazer a gente lembrar, né, da sua palavra, para que a gente tenha uma palavra de luz, de direção. Por isso que diz que o crente ele está na luz.
está na luz. Então, garanto a vocês, todos os irmãos, né? A gente está numa dificuldade, a gente está num momento difícil, ou numa dúvida, numa coisa, a gente, né, recorre sempre ao Senhor, e Ele vai, muitas vezes, Ele traz para a gente uma palavra que a gente leu muito tempo atrás, traz para a nossa memória, nossa mente, a gente lembra do que o irmão falou, então a gente tem que estar assim, né, se ocupando com as coisas do Senhor, lendo, conversando com os irmãos, por isso que lá a intenção de falar assim, falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, porque está falando de a atmosfera entre nós, entre os irmãos, essa atmosfera da palavra de Deus, das coisas do Senhor Jesus, né? Porque, irmão, aí no mundo, a gente não vai encontrar isso. A gente vai para o trabalho, não vai encontrar isso. A gente vai para a escola, não vai encontrar isso. A gente vai na rua, não vai encontrar isso. Onde a gente vai encontrar essa atmosfera espiritual elevada, onde o Senhor está trazendo seus pensamentos, sua vontade, né? Nos confortando, nos animando. Onde a gente vai encontrar isso? Né? No lugar de onde o Senhor tem se colocado no meio, o terreno de reunião, na Assembleia, e junto com os irmãos, quando a gente está junto, em comunhão, né? Falando das coisas do Senhor, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, né? Salmodiando, louvando, glorificando a Deus, falando das coisas do Senhor. Então, é nesse ambiente, né, onde nós podemos ser fortalecidos, animados, podemos ser edificados, exortados, consolados nesse ambiente, um ambiente cristão, onde a palavra de Deus e onde o Senhor Jesus Cristo, ele tem a primazia. A gente deixa que o Senhor fale conosco, nos dirija, nos guie. Então, é por isso que nós estamos na luz. Porque quando a gente sai, se a gente sai dessa atmosfera, desse lugar, é só trevas. A gente não vai encontrar nada do Senhor no mundo, nas coisas do mundo, na ciência do mundo, certo? Na filosofia do mundo. Nada, nada. É só trevas. A luz está no Senhor Jesus Cristo. Então é muito bom a gente estar junto, a gente orar um pelos outros e a gente continuar remindo o tempo nas coisas do Senhor, né? Nas coisas do Senhor. Então foi isso que nós fizemos hoje. Graças a Deus, Ele permitiu isso. Ele fez isso para nós e nós apenas desfrutamos disso que o Senhor tem nos dado. Então vamos orar. Deixa eu ver aqui se o irmão Michel pode orar ou não pode estar aqui não, né, Michel? Irmão Dal já consertou o microfone, também não. A maioria dos irmãos. Não, tá bom. Então eu vou estar orando aqui, agradecendo para encerrar